Ao longo da vida, fazemos muitas escolhas. Algumas mudam dias, outras mudam destinos. Eu ouvi uma voz: quem enviarei? E eu responderei: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sou o pastor Marcos Quintanilha. Eu estou na obra desde 87 e aqui a minha esposa Luzenite. Estou na obra desde 1989. Quando eu cheguei na igreja, eu estava envolvido com pessoas de má companhia, como, por exemplo, drogas, traficantes, assaltantes. Eu roubava, fazia parte de gangues de briga, tinha problemas de depressão também. Eu vivia uma vida errada, né? Vivia num mundo de prostituição, assim, namorava com um, namorava com outro, não parava com o namorado. E além disso, ainda tinha minha mãe, que eu e ela era como se fosse duas inimigas dentro de casa, né? Mas da minha parte, não da parte dela. Porque ela já ia na igreja, aí falava da igreja para mim e eu não aceitava. Me chamo Saulo Moraes e antes de eu chegar na igreja, minha vida era uma vida destruída. Foi uma situação de extrema miséria que me fez conhecer o submundo das drogas. E nessa vida de pegar droga, levar para outro lugar, de trazer, de vender, passar madrugadas vivendo essa situação, tentaram me matar a primeira vez, tendo rivalidade com várias pessoas, não tinha rumo, não tinha destino, não tinha norte, e o único lugar naquela noite era a porta da igreja aberta. E quando eu entrei ali, eu tive a maior oportunidade da minha vida. Eu me chamo Tamela, eu cheguei na igreja quando criança e tinha uma vida tranquila, mas com 15 anos, a minha família se afastou da fé, minha mãe deixou de ir para a igreja e o meu padrasto se afundou nas drogas. Ele começou a usar crack, ao ponto da gente não ter o que comer em casa, porque ele pegava o que a gente tinha para trocar por droga. Então, com 15 anos, eu fui levantada obreira, porque eu tinha uma vida de aparência. Na igreja, eu era de Deus. Aparentemente, eu era de Deus e eu achava que eu era de Deus também. Mas, nesse decorrer do tempo, a situação dentro da minha casa piorou. Eram muitas brigas e para fugir daquela realidade que eu vivia, ao invés de eu me apegar a Deus, por eu não ter o Espírito Santo dentro de mim, eu quis preencher o vazio com aquilo que era visível, que eram as minhas amizades. E o meu pastor me chamou para conversar e viu que eu não estava bem. Foi quando ele começou a me orientar e falou para mim que eu não estava sozinha e que ele ia me ajudar naquela situação. Eu vivia como se Deus existisse, mas como se fosse um coadjuvante na minha vida. E eu acabava dependendo muito de outras pessoas. Eu tinha muitas amizades na escola, com as quais eu ficava conversando até de madrugada, 2, 3 da manhã. E aquilo era o que me preenchia. Eu pensava na minha morte, eu falava, eu não tenho ninguém acordado aqui agora, eu posso simplesmente pegar uma faca e acabar com a minha vida. Eu falava com aquelas minhas amizades. E era daí pra pior. Eu me lembro que no meu primeiro domingo na igreja, eu já fui pra rua para ganhar almas para Jesus. Eu me senti na obrigação, ninguém falou nada comigo, mas eu sim, me senti na obrigação de fazer alguma coisa para Deus. Porque no meu primeiro dia, que foi numa quinta-feira, tive o meu encontro com Deus. Meu primeiro dia na igreja, eu já tive meu encontro com Deus. Em uma reunião de domingo, me entreguei de fato e de verdade para Jesus. Comecei a deixar aquelas roupas que eu usava, ia com as costas de fora para a igreja, né? E ali eu falei, eu quero ser batizada no Espírito Santo, eu quero ter uma vida nova, ser uma nova criatura. E fui me entregando mesmo de corpo, alma e espírito, né? E foi rápido, não demorou. Depois que eu me entreguei, aí fui batizada no Espírito Santo em dezembro, na vigília, aquela vigília do final do ano, né? Quando cheguei na igreja, logo rápido entendi o que tinha que fazer para mudar de vida. Me batizei nas águas, busquei o Espírito Santo, e foi muito rápido. 3 meses já estava com a vida totalmente transformada. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, eu já tinha conquistado o meu maior sonho, que era entrar na faculdade de medicina veterinária. E como eu não tinha condições financeiras, eu estudei muito para conquistar essa bolsa de estudos. Para mim era a minha maior realização. Mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, veio uma paixão tão grande pelas almas que antes eu não tinha, que já para mim não teve mais sentido aquilo que eu fazia. Então eu pensei, tá bom, vou começar
começar a me dedicar de verdade. Vou começar a fazer o que eu tinha que ter feito desde o começo. E passei a começar a ir realmente na igreja. Eu falava que era da igreja, mas não ia, não participava das reuniões. Então eu comecei a ir, comecei a pesquisar. Eu me interessei pela palavra, procurei ver onde é que eu estava errando. E perguntei a Deus o que é que Ele queria de mim. Rapidamente fui batizado no Espírito Santo, com 1 mês de igreja fui batizado no Espírito Santo. Com 3 meses já fui levantado a obreiro, já estava cuidando do Força Jovem, cuidando de núcleos também de oração, trabalhos especiais. E quando fui em 87, janeiro de 87, eu fui chamado para fazer a obra de Deus no altar. Não foi assim, eu me prontifiquei, até porque eu tinha um projeto de me tornar o empresário mais bem-sucedido da igreja para poder ajudar a obra de Deus. Mas quando veio o chamado de Deus para o altar, eu não pude negar. Seria até uma certa ingratidão eu dizer não para Deus. A única palavra que surgiu nos meus lábios foi eis-me aqui. Foi em 90 que a gente nos conhecemos. Sim, foi em 90. Em 91, maio, nós casamos, né? 25 de Nós maio casamos. de 1991. Isso, lá no Espírito Santo. E em 96, nós temos até aqui a nossa Bíblia, né? Da consagração, está aqui com a data, 4/10/96. Né? Para a gente foi uma honra essa consagração. São 39 anos na fé e até hoje eu me sinto um privilegiado por estar fazendo a obra de Deus. E até aqui Deus tem nos ajudado, né? Graças a Deus estamos aí. Tudo mudou quando eu tive o meu encontro com Deus, foi tudo diferente. Então eu abri mão de tudo isso para poder levar a palavra de Deus assim como ela entrou na minha vida e mudou a minha vida. Eu não aceitava ver outros a qual estavam perto de mim sofrendo. Então aí foi a minha escolha de abrir mão de todos os meus sonhos para seguir o sonho de Deus. E Deus colocou uma convicção tão forte dentro de mim, uma certeza tão grande de que a minha vida ia ser usada no altar, que eu decidi ir até a faculdade e encerrar o meu curso, porque eu pensava, o que medicina veterinária tem para acrescentar na obra de Deus? Sendo que lá fora tem tantas almas sofrendo, gemendo, precisando de ajuda. E uma semana depois que ela tomou essa decisão, aonde a gente se conheceu, nesse processo namoramos, noivamos, casamos e estamos juntos fazendo a obra de Deus no altar. Foi em um FJU Night que Deus me chamou. Quando o pastor, usado pelo Espírito Santo, ele falou, se tá realmente acendendo esse fogo em você, se você tá sentindo essa revolta de estar aí no seu lugar e não está servindo a Deus, não se segure, não se contenha e vem aqui diante do altar. E eu pensei, o que nunca se vai? O que nunca acaba? E Deus me mostrou as almas. Deus me deu essa consciência. Então, hoje eu tenho esse privilégio de trabalhar por algo que vai ecoar pela eternidade. Ô Marcelo, por que falava comigo, né? Por que tu não se dedica nessa área? Poderia ser engenheiro, poderia ser médico, tu poderia fazer isso, aquilo, mas aquilo já não enchia mais meus olhos, porque como eu falei, eu já tinha entendido o que eu queria. Ou melhor, o que Deus queria para mim. Foi a melhor escolha porque essa escolha eu faço todo dia. Eu não escolhi só em um dia, não foi só há um tempo atrás. Hoje, quando eu acordei, eu também tive essa escolha. Eu também tive essa escolha de permanecer. Todos os dias que o mal apresenta para mim o pecado, eu tenho a escolha de errar ou de permanecer. Porque estar no altar não é usar uma gravata, não é estar cadastrado como pastor, mas é continuar praticando a palavra dele. Os meus únicos problemas, digamos assim, são os problemas das almas. A minha maior dificuldade é a dificuldade do povo. O meu sofrimento é o sofrimento do povo. Os anos mudaram, as gerações passaram, as histórias são diferentes, mas essa continua sendo A melhor escolha que eu já fiz. 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 A melhor escolha que eu já fiz.